Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento pelas redes sociais e mídias sociais. Esse que vos fala, o vosso irmão em Cristo, Gelson Bezerra Oficial, que está cadastrado nas redes sociais e mídias sociais com este nome. Você vai me achar lá em todas as redes sociais. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma vestimenta comprida e cingido pelo peito com um cinturão de ouro. Meus amigos, minhas amigas, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, João estava na ilha de Pátimos só por causa da palavra de Deus, para receber a revelação. E ele mesmo testemunha aqui: estava na ilha, glórias a Deus, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso não é que ele foi preso lá para receber a revelação do céu. É que por causa da palavra e do testemunho de Jesus, ele foi um dos apóstolos que foi pego na rua pelos religiosos, invejosos, e entregue aos romanos, e os romanos prendeu ele nessa ilha chamada de Pátimos com a intenção de abafar o evangelho e o nome de Jesus, para que não viesse a ser pregado mais a palavra de Deus. Só que com a palavra de Deus e o conhecimento da autoridade do Senhor vem sobre nós, não é para nós se exaltarmos, e ele já estava num momento ali de aflição, conforme segundo o que ele diz aqui. Deus aproveitou o enredo todo, todas essas coisas que estavam acontecendo, e começou a entregar a João a revelação da palavra, para mostrar para os homens daquele período, daquela época, até para o nosso tempo, que não é a prisão humana que vai impedir da palavra de Deus ir adiante. Não é, irmão, o silenciamento de um homem de Deus que vai impedir da palavra ir adiante. É o que eu falei para os meus amigos que vieram me procurar durante a campanha profética que eu preguei aqui. Irmão, desci o sarrafo. Tinha gente que estava falando que eu estava falando demais, abandona o teu pecado. Aí você vai ver que eu não estou falando demais. Porque existe muita gente hoje, irmão, que já se apadrinhou com o pecado, já se apadrinhou com o erro, com a mentira, com a idolatria, até com outras coisas que eu não tenho nem coragem de falar aqui, meu irmão. Que é uma coisa tão assim, tão sem nexo, que às vezes eu fico olhando que, meu Deus, essas pessoas esqueceram que o inferno existe. Aí João está aqui na ilha de Pátimos, preso, isolado. Tem um recado para você: isolamento não me impede de pregar o evangelho não, tá? Pode me isolar no canto, pode me jogar para lá, pode me jogar, tô nem aí. Tem rua, já falei, tem rua para pregar, tem estação de trem, tem condução, tem o meu trabalho na hora do almoço, e tem aqui a live. Aqui a live. Meu irmão, faz live, meu irmão. Aí o pastor vai me colocar no banco. Isso aí não é pastor não, irmão. Isso aí é pastel, qualquer coisa, menos pastor. Se você está pregando o evangelho, está anunciando a boa nova igual eu estou fazendo, meu amigo, então não tem erro, não tem nada demais. Mas vamos lá. Glórias a Deus.
Aí João está ali na ilha de Patmos, isolado, sem poder estar em comunhão com as pessoas, sem poder estar em comunhão com os irmãos, impediu ele de pregar o evangelho? Da prisão de Patmos foi que saiu as maiores revelações. Do isolamento que estão te isolando, aí é que vai sair as maiores revelações. Foi o que aconteceu comigo, irmão. 1 mês direto aqui pregando na campanha profética. Meu Deus do céu. Até eu me converti novamente. Que a palavra ela vai para aí e vem para cá também, tá? Ela corta por 2 lados. Ela corta por 2 lados. E outra, eu vou repetir o que eu sempre falei nas gravações. Não existe pastora na Bíblia. Não existe. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Nem João na ilha de Patmos revelou isso. Só vinha ali, ó, exortação em cima dos pastores. Só vinha ali cobrança em cima dos pastores. Cadê as pastoras lá? Cadê a revelação lá para cobrar as pastoras lá na igreja lá na Ásia? Cadê? Só diz assim, ó, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Hermina, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia, mas não tem dizendo a anja da igreja da Jezabel. Só se for, irmão. Pelo contrário, o Espírito de Jezabel invadiu uma dessas igrejas com a doutrina de Jezabel, prostituição de Jezabel, e Jesus repreendeu o pastor daquela igreja. Ainda bem que, graças a Deus, no nosso ministério ainda não cedeu, e eu creio que não vai ceder, a doutrina e o espírito de Jezabel. Glórias a Deus. Eu vou entregar, irmão. Eu vou entregar todo dia que eu... Aí abre live, ora. Cria coragem, entra na internet. Ou você só sabe abrir live para me criticar, para falar mal de mim, para me perseguir, ou perseguir os meus amigos que estão aqui nas redes sociais e mídias sociais pregando a verdade. Uma verdade que você não prega mais. E uma mentira que você ensina que não existe na Bíblia. Essas mentiradas que você está ensinando aí, pastora, presbítera, bispo e apóstola, isso não tem na palavra de Deus. Deus não deu essa legalidade a nenhuma mulher. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Agora, se você quer ser, pode ser. Quando chegar lá no céu, Deus vai rir da tua cara, igual o Salomão riu da morena. Morena, você tá demais, Morena. Tu tá falando que é pastora? Você tá demais. Eu não tô vendo você apacentar rebanho, não. Eu tô vendo você apacentar um monte de cabra. Tá lá, meu irmão, no livro de Cantares de Salomão. Aí vai falar que eu tô falando demais? O problema é que vocês já estão alvoroçadas, sem doutrina, sem ensinamento, sem direção. É isso que está acontecendo. Vocês estão colocando a mão aonde não se deve colocar. E mais, hein? Olha a quantidade de casamento que está acabando por causa disso. Eu falei aqui sobre o cotoco. Eu falei aqui sobre o livro de Amós. Vai ser necessário de levantar Amós? Que vergonha. Acabou os homens todos? Acabou todos os homens? Tem mais homem nenhum? Agora só tem mulheres e os caras da pá virada, né? Não preciso falar o que é aqui. Tem mais homem nenhum? Ah, já sei. A profecia de Isaías se cumpriu agora na íntegra. A profecia de Isaías, capítulo 4, versículo 1. A extinção de homem na terra. Vai faltar homem na terra. 7 mulheres brigando por um homem. Aí imagine se isso reverter, irmão. Deus me livre, vai ter que dar uma de católico. Faz o sinal da cruz, tá repreendido, tá amarrado, entendeu? Tá rezado. Sai pra lá, em nome de Jesus. Esses 7 mulheres brigam por um homem. Imagine 7 homens, barbados de brinco, batom, sutiã, sapato alto, correndo atrás de um homem. Irmão, são 14 correndo atrás de um. Porque se faltou homem na terra, não se consagra mais homem nenhum a pastor. Agora só tem mulher para consagrar a pastora?
Uma coisa que não existe na Bíblia. Entendeu? Aí se você vê a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, não tem, meu amigo. Não tem, não adianta inventar. Aí Raquel lá em Gênesis, ela era pastora de ovelha? De ser humano? Ela era pastora de animal. E de mais a mais ela era idólatra. Se você for ver direitinho lá, não tem nada, nenhum contexto nesse sentido. Deus só concedeu isso aos homens. Do Gênesis até Malaquias, você só vê homens no sacerdócio. Só vê homens. Quem lançou sacerdotisas foi Jezabel. E numa das igrejas aqui, que eu citei aqui, o pastor da igreja que aceitou isso foi repreendido por Jesus. Ah, irmão, como é que essas igrejas aí o pastor não repreende? Porque, ó, Jesus já meteu o pé dessas igrejas há muito tempo. Tá só no avivamento emocional. O que é esse avivamento emocional? Igreja de Laodiceia. Tô mentindo? Vai ler a Bíblia, ora. Por falta de Bíblia, o povo tá morrendo. Essa aqui é a realidade. Irmão, eu não vou mentir para vocês, não vou. Não vou também ficar agradando ninguém. Ah, irmão, chegaram para mim e falaram assim, irmão, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Ainda falaram assim, desse jeito, até se o teu líder lá ver você falando o que você está falando, nem oportunidade você vai ter mais, nem para dirigir uma igreja. Tu acha que eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado em espalhar a verdade da Bíblia. Isso aqui, ó, quer saber da vida de ninguém, quer ir para o inferno, vai para o inferno sozinho aqui, ó. Espalhar essa verdade aqui da Bíblia. Só que, infelizmente, estou se esbarrando com pessoas que estão enquadradas aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Aí eu vou deixar de falar a verdade por causa dos outros? Eu nunca fiz isso, irmão. Vou fazer isso agora? Só tem um porém. O retorno agora da campanha profética, meu amigo, pode ter certeza. Se a primeira agora, no mês profético, deu o que falar, quando eu voltar agora, irmão, acredito que vão querer caçar até o meu mandato. Vão ligar até para a presidência para poder me colocar no banco urgente. Porque o que eu vou falar aqui, irmão, vai ter tanta gente. Ou se converte ou vai passar vergonha em um montão de lugar. Porque eu vou ensinar o povo. O que eu estou ensinando aqui e o que eu ensino na campanha profética, eu vou ensinar o povo a ter discernimento. Eu vou ensinar o povo a saber diferenciar quem é o que não é. Ah, você vai estar jogando o povo contra a igreja. Não, não vou estar jogando o povo contra ninguém. O povo vai saber onde está a igreja verdadeira e a igreja falsa. O povo vai saber onde está a igreja de Jesus e onde está a igreja do Satanás. E as cartas aqui que eu li aqui agora, quando é enviada às 7 igrejas da Ásia, cada igreja tinha um problema. Mas 2 aqui estava difícil, irmão. Uma aderiu à doutrina de Jezabel. É o que está acontecendo agora nos dias atuais. A outra botou Jesus para fora. Que isso, irmão? Como pode uma igreja botar Jesus para fora? Ele é o dono da igreja? Não, Jesus é o dono da alma de cada um. Só que se todo mundo num conjunto tiver distorcendo a Bíblia e aceitando o pecado como se é todo mundo num conjunto, não tem como Jesus permanecer ali, ele vai sair fora. Jesus, o Espírito Santo e Deus não compactuam com o pecado e com a mentira. Entendeu? Existem muitos avivamentos mentirosos. Entendeu? É como um caso aí que o rapaz veio falar pra mim aí, eu achei que até que era engraçado, e depois eu vi um outro falando dentro do trem. Sabe quando eu falar isso aqui? Eu vou falar. Eu tô tentando até arrumar um jeito pra falar aqui, gente. Pelo amor de Deus, misericórdia. Você que tá aí em Sarte Feita, eu tenho um endereço bom para você fazer uma campanha. Você não quer mais restauração de casamento, tá em Sarte Feita com teu marido, tem uma campanha boa para você fazer. Você vai lá no Bangu, acho que é lá no presídio Bangu 1, Bangu 2, tem uma campanha poderosa lá com a Flor de Lins. Meu marido para Jesus, foi isso que eu ouvi no trem agora. Você vai lá fazer uma campanha lá no presídio, meu marido para Jesus. Ela vai te ensinar direitinho como é que se faz. Se ele não for na oração, meu irmão, pode ter certeza.